Boa noite a todos. Nós vamos abaixar um pouco as luzes para fazer a nossa prece de abertura. Não que isso seja necessário, pode-se muito bem fazer as preces com a luz acesa, com a luz apagada, em pé, sentado, deitado, de joelho. Estamos abaixando as luzes apenas para que a gente possa se concentrar e observar mais para dentro do que para fora. Mestre Jesus, agradecemos a oportunidade de estarmos todos reunidos em Teu nome, em uma de Suas moradas, que é a Casa Espírita. Rogamos a Sua presença, rogamos o Seu poder e misericórdia, que a Sua luz possa abrir a nossa mente e os nossos corações. A mente para compreendermos as mensagens da noite, que são advindas dos Seus ensinamentos, e abrir o coração para que essa mensagem fique gravada em nossa alma e não decorada em nosso cérebro. Que possamos compreender profundamente os Teus ensinamentos, gravando dentro de nós, para que eles gerem frutos de alteração das nossas atitudes, de alteração da maneira em que nós estamos levando a vida, nos tornando tão acelerados e ansiosos. Que nesses próximos 30 minutos possamos assentar a nossa mente no momento presente e compreender as Tuas palavras. Mestre Jesus, esteja conosco hoje e sempre. Que assim seja. A palestra hoje vai ser dividida. O Fábio vai começar e vai falar de uma visão mais científica da ansiedade, e os 15 minutos finais eu falarei da visão espírita ou espiritual da ansiedade. Esse aqui é o pedestal? Boa noite a todos, prazer estar aqui. Fiquem tranquilos, né? Como o Murilo disse, ele vai salvar os últimos 15 minutos aqui do tempo. Bom, eu quero falar um pouquinho sobre essa epidemia silenciosa dos transtornos mentais, da ansiedade. Por que agora a gente tem essa geração tão ansiosa? O que tem acontecido que tem deixado essas pessoas assim, nessa situação? Quando a gente fala em gerações, a gente precisa entender por que gerações, né? A gente normalmente classifica as pessoas de determinada época, de alguns períodos, por gerações. Não que essas pessoas sejam iguais, mas normalmente elas são influenciadas por alguma coisa, por uma situação, e todas agem coletivamente de uma forma um tanto parecida, não que sejam iguais. Então vou voltar um pouquinho lá na história, né? Essa história de geração, ela começou lá nos chamados baby boomers, que foi logo no pós-guerra. São as pessoas que nasceram entre 1946 e 1964. Estão hoje essas pessoas em torno de 60 anos, um pouco mais, um pouco menos. E eles ganharam esse nome porque os soldados voltaram da guerra e foi uma época também de muito otimismo, por estar um tempo de paz. Então teve um boom de nascimento de bebês, então por isso que ganhou esse nome de baby boomers. Aí logo depois, na década de 60, entre 65 e 80, a gente tem uma outra geração, que é chamada geração X. Ela ganhou esse nome porque quando foram denominar, não acharam nada de específico que pudesse caracterizar para ser nominado. Então pensaram, na matemática, algo que é desconhecido, que ainda não se sabe o que é chamado de X, né? Até descobrir que valor tem esse X, que número é esse. Então resolveram chamar de X. Essas pessoas estão hoje aí com em torno dos 50 anos. Logo depois a gente tem a geração Y, né?
que ganhou esse nome por ser seguido no alfabeto do X. São as pessoas nascidas entre 81 e 96, e eles ganharam um apelido de Millennials. Eles já cresceram já na presença da internet, e eles estão hoje em torno de 40 anos, um pouco mais, um pouco menos. Eles ganharam esse nome de Millennials porque eles atingiram a maioridade na virada do século. Então, por isso que ganharam esse apelido de Millennials. E logo depois a gente tem a geração Z, que são os nascidos entre 97 e 2012. Esses já são os verdadeiros nativos digitais, né? Já nasceram na presença dos smartphones, das redes sociais. E hoje estão aí entre os 15 e 30 anos. Também ganhou esse nome de Z por ser uma sequência no alfabeto. E depois, por último, a gente tem agora atualmente a geração Alpha, né? Que também é seguido, a nomenclatura é seguido, depois terminou o alfabeto, começou lá no Alpha novamente. Eles são as crianças nascidas no pós-2013, que está vindo até agora, nessa época agora, que a gente deve começar uma próxima geração, que eu ainda não sei o nome. Essas crianças estão com menos de 15 anos. Os anos 2000, gente, foi a explosão das redes sociais. Então, tivemos vários marcos nessa década, nessas duas décadas dos anos 2000. Então foi a banda larga que chegou nos anos 2000, foi Orkut, foi Facebook em 2004, foi YouTube em 2005, WhatsApp em 2009, o Instagram em 2010, TikTok em 2017. A inteligência artificial, que é extremamente antiga, né, mas que também se popularizou agora nos últimos anos. Então, assim, foi uma explosão de meios que conectou as pessoas tecnologicamente. Bom, então o nosso foco hoje aqui vai ser voltado unicamente para a geração Z e Alpha, que são as duas mais jovens, que já nasceram, uma conectada e a outra a gente chama de hiperconectada, que é a geração Alpha. Bom, por que a gente vai falar dessa geração? Porque os maiores índices de sofrimento emocional estão coincidindo com essa geração nascida nesse período. São os maiores índices de mutilação, de tentativa de suicídio, de depressão, de ansiedade, está nessa geração nascida nesse período. Então, por isso que a gente vai concentrar nessas duas gerações. Claro que tem muita gente aí com idade superior, né, que também é viciado, que às vezes também está tendo problema dessa hiperutilização das redes sociais. Bom, pela ótica espírita, eu acho que isso não é coincidência, né? Esses espíritos, eles reencarnaram nesse período de aceleração tecnológica num grande processo de aprendizado. Eu acho que esse mundo hiperestimulado, ele é um desafio ao controle da mente, à disciplina emocional. Então, eu acho que essa mente acelerada, eu acho que não é por acaso. Então, coletivamente, eu acho que vieram todos esses espíritos com essa determinação, esse desejo de tentar se controlar nesse sentido. Então, eu acho que esses estímulos excessivos, essa comparação constante, isso gera uma ansiedade, um vazio interior que tem desordenado a mente, principalmente das crianças e dos adolescentes. A família, gente, eu acho que é um dos pilares mais importantes na formação emocional de uma criança, de um adolescente. Eu acho que o espírito ele vem já com uma carga própria do passado, ele já vem com características formadas ali, mas eu acho que a família é extremamente importante, porque além dessa base, eu acho que é essa família que vai determinar o que vai ser catalisado, o que vai ser aumentado disso que ele trouxe e o que vai ser inibido. Então, imagina uma criança que vem com uma tendência, às vezes, a ser muito agressivo, que tem um passado de vidas passadas de muita violência ou algo desse tipo. Então, ele traz essa base e essa criança, se ela está inserida num meio familiar que estimula isso, numa família desorganizada, ela vai ser muito mais propensa a desenvolver esse lado dela mais agressivo. Ao mesmo tempo, eu acho que essa mesma criança, se ela vem numa família que é muito controlada, muito metódica, religiosa, que segue os princípios, eu acho que isso vai funcionar como um freio e pode ser que talvez
essas características ficam um pouco mais inibidas. Então eu acho que a família ela é extremamente importante. E a gente sabe, gente, que as famílias hoje em dia elas têm as mais diferentes configurações, né? Tem famílias de 2 pais, de 2 mães, de mãe solo, de pai solo, de mamãe e papai. Então, assim, existe uma infinidade de formação de famílias diferentes. Porém, se a gente for observar, tem um terceiro educador que está presente em praticamente todas as famílias, independente de ser constituída só de 2 pais, ou de 2 mães, de pai e mãe, ou de mãe ou pai solos. E esse terceiro fator educador é a rede social. Ela está presente em praticamente todos os lares. A gente pode ver que, às vezes, as famílias mais carentes, a criança pequena já tem um telefone, ela já tem uma maneira ali de se conectar e está inserida nesse meio. Então, a gente precisa observar isso. Esse terceiro educador que está ali sempre presente, porque, às vezes, o pai, a mãe precisa sair, precisa trabalhar, deixa ali sozinho, mas precisa a gente observar se esse terceiro educador não está ficando ali o tempo integral com essa criança. E o que está ensinando para essa criança e esse adolescente que está em formação. Então, eu acho que esse impacto tecnológico é extremamente importante na formação dessas crianças e adolescentes. Então, imagina se isso para um adulto já é problemático, imagina para quem está sendo formado. Extremamente problemático. Então, eu acho que a criança, ela precisa de um exemplo, porque também não adianta, às vezes, você ensinar isso e fica no telefone o dia inteiro. A gente sabe que a criança ela aprende mais pelo exemplo do que pela fala. Então a gente precisa também ser coerente em relação a isso. E além disso, gente, eu acho que esse cuidado também precisa ser estendido às vezes às escolas, porque a gente sabe que a escola é uma extensão da casa da gente, né? E a gente acaba precisando dividir essa responsabilidade com a escola, porque às vezes a criança passa muito tempo, a criança ou adolescente, muito tempo na escola. Então, acho que a gente também precisa dar uma olhada, dar uma checada nessa questão da escola, se isso está sendo permitido, se não é, o que está acontecendo. Eu acho que ultimamente a maioria das escolas estão proibindo, mas eu não sei muito bem ainda como que funciona isso. Então, gente, por que a rede social ela é tão problemática? Porque acaba que a criança ou adolescente, hoje em dia, inserido na sociedade, ela está sendo muito cobrada, desde muito cedo. Tanto pelos pais, quanto pela escola, quanto pelas redes sociais em si. Então, a criança ela perdeu esse espaço de brincar, de errar, de ter uma frustração saudável. E ela tá sempre ali na rede social, naquela comparação constante, buscando aquela validação e numa hiperestimulação. Então, eu acho que os jovens hoje, os adolescentes, eles acreditam que eles precisam parecer, eles precisam performar, eles precisam se diferenciar, eles precisam, para ser visto, eles precisam ter algo de diferente. E isso é uma questão seríssima. Eu acho que eles seguem algumas realidades que são mostradas ali, que são recortes mentirosos, às vezes fragmentos de coisas muito ensaiadas e que eles acreditam que precisa seguir daquela maneira e, logicamente, não vão conseguir. Isso gera uma frustração muito grande. Então eu acho que dentro de casa, às vezes, que precisaria ser um espaço de reencontro, um tempo ali isolado da tela, que encontrasse um aconchego, uma fala amiga. Muitas vezes as crianças e adolescentes não estão encontrando isso. Então eu te pergunto, né, em que momento, né, essa rede social se tornou esse terceiro educador tão importante? Às vezes tendo mais influência do que os próprios pais. A gente precisa observar isso. Desde quando, né? Às vezes a gente vai permitindo aos poucos e não sabe esse momento exato. Eu acho que as redes sociais elas são extremamente importantes, porque elas aproximam muito quem está longe e às vezes a gente precisa observar se não está distanciando quem está próximo. É uma questão muito séria da gente querer, às vezes, estar próximo só de quem está conectado ali no telefone e a gente está perdendo essa interação do olho no olho. Eu acho que essa troca energética que a gente tem pessoalmente não tem como comparar de fazer isso pelo telefone, pela rede social. Então, eu acho que a gente precisa devolver isso para as crianças. Essas rotinas familiares, sem tela, com diálogo, com prece, com o evangelho no lar. Então, assim, não é que a tecnologia seja inimiga, eu acho que ela só precisa ser dosada. A criança, eu acho que quando falta presença,
com estímulo demais, com essa exigência de essa maturidade precoce, tudo numa velocidade grande demais, tudo tem que ser para agora, tudo é muito volátil. Eu acho que nada mais, ninguém tem paciência para nada. Vocês podem ver que até quem é adulto, gente, se você recebe um áudio, ele tem 5 minutos, mesmo você põe ali no vezes 2, dá uma preguicinha danada da gente escutar. É porque a gente não tem mais paciência para nada, tem que ser tudo muito rápido, e tudo que a gente vê aquilo, a gente já descarta e passa ali no telefone. Então a gente precisa começar a se observar, que pressa é essa, né? Até onde a gente vai com essa urgência? Para que tudo isso? Existe estou quase terminando, Murilo. Existe um experimento social, gente, que fizeram lá nos Estados Unidos, que eu achei muito interessante. Eles chamaram vários adolescentes e falaram que ia fazer uma pesquisa, mas eles precisavam ficar numa sala fechada de recepção, aguardando até cada um ser chamado para passar pela experiência na sala do lado. Mas eles não sabiam que a experiência era ali naquela sala de espera. Então fecharam essa sala, deixaram só os adolescentes com os seus telefones e começaram a observar. Cada um pegou seu telefone e ficou ali teclando, né, olhando, vendo coisas ali. E eles começaram a soltar uma fumaça que era inofensiva, mas começaram a inundar essa sala com uma fumaça. E a sala ficou completamente inundada por essa fumaça, que as crianças e os adolescentes não sabiam que era inofensivo. Gente, e nenhum adolescente se alertou a ser algo que fosse perigoso, que precisasse chamar uma pessoa adulta, ou que precisasse abrir a porta e ver o que estava acontecendo. A sala ficou toda inundada de fumaça e ninguém percebeu, ou se percebeu, não chamou atenção. Isso, gente, a conclusão que a gente tira disso aqui é gravíssimo. Gravíssimo. Imagina o quanto a gente se perde enquanto a gente está mexendo no telefone, quanta coisa passa perto da gente que a gente não percebe. Então, acho que a gente precisa ficar de olho nisso. Essa geração Z, gente, então como eu falei, foi comprovado nas pesquisas que o maior número de tanto de mutilação, quanto de ansiedade, depressão e suicídio acontece com essas crianças nascidas nesse período. E como coincide com a popularização das redes sociais, não é por acaso. Bom, eu vou falar de alguns dados aqui rapidinho. As meninas, existe um estudo que mostra que o sofrimento maior delas, os danos maiores, são devidos às redes visuais. Então é aquela questão da comparação estética, é aquela magreza exagerada, aquela pele bonita, aquele cabelo que às vezes ela não consegue ter, aquelas roupas caras, as viagens, lugares frequentados. Então as meninas, normalmente, o sofrimento maior delas é em relação a isso. Quanto aos meninos, gente, o maior dano, normalmente, na rede social são os jogos, que levam a maior tipo de risco. Os jogos, eles causam dependência, eles estimulam violência, é um lugar propenso a assédio, e, além disso, os desafios muito perigosos que normalmente são propostos nesse tipo de interação. Eu acho que os seres humanos, não é por acaso que ele tem uma infância mais prolongada do que todos os outros seres vivos. Se a gente for observar, um animal, ele nasce rapidinho, ele está adulto e se virando sozinho. A criança não, esse período ele é bem prolongado. Isso não é por acaso. Isso é porque, como a gente é o ser humano é mais complexo, a gente precisa desse tempo enquanto criança para desenvolver habilidades, maleabilidade, aprender várias coisas que a gente vai ser exigido depois. E as crianças estão perdendo isso com essa convivência extrema com a tecnologia. Então a gente precisa começar a observar isso. Assim como a gente precisa observar que, assim como o sistema imunológico, a gente que precisa ser exposto à bactéria, aos vírus ali para adquirir uma resistência, o ser humano também, ele precisa ser exposto enquanto criança, passar por essas coisas, aquelas brigas infantis que a gente precisa se resolver, aquelas dificuldades da brincadeira manual ali. Então isso é que faz o ser humano se desenvolver e estar apto para uma vida adulta saudável. E eu acho que na presença das redes sociais isso está sendo perdido. As crianças ali, o adolescente, se ele briga com alguém, ele vai bloquear, vai deletar ali, não vai olhar mais e vai seguir, vai passar para outra coisa. Então a gente perde oportunidades ali de aprendizado. Então a gente sabe que esse excesso, ele traz vários danos. É privação do sono, é privação social, atenção fragmentada, vício. O que é privação social?
Eu acho que enquanto as pessoas se isolam na rede social, isso enfraquece os vínculos. A pessoa às vezes fala assim, eu tenho, sei lá, 400 amigos, mas quais desses que são amigos mesmo, né? Se são só ali nas redes sociais. A privação do sono, gente, o tempo que a gente fica na internet, eu não vou passar os dados aqui porque a gente está com um tempo curtinho, mas é impressionante o tempo que a gente passa envolvido com as redes sociais, é muito grande. E a gente precisa considerar a questão do tempo do sono, que não é só o tempo que a gente deixa de dormir para estar mexendo no telefone. É a qualidade do sono que a gente tem também se a gente ficou muito tempo ali nas redes sociais. Atenção fragmentada, o que é essa questão? O cérebro, gente, ele fica em constante vigília por um longo período de tempo depois que você mexe nas redes sociais. Então é aquela olhadinha que a gente fica para ver se chegou uma mensagem, se tem uma notificação. Ou se você não está ao alcance do telefone, que está ali perto, às vezes você fica só em pensamento, pensando o que está acontecendo. Isso te tira a oportunidade de estar presente por inteiro naquilo que você está fazendo naquele momento. E por último, o prejuízo do vício, né, que a gente sabe que as redes sociais, assim como a droga, o álcool, ela ativa mecanismo do nosso cérebro, né, mecanismo de recompensa, que você fica muito tempo sem olhar, quando você vai, tem aquele monte de coisa ali, um monte de mensagem, aquilo te traz uma coisa ali, uma sensação extremamente agradável, e você quer mais, e quer mais, e quer mais. Então, quando você fica sem... tipo, imagina uma pessoa que está com abstinência de droga mesmo, assim, a mesma sensação, praticamente. Então, isso é extremamente importante da gente começar a observar. Então, para finalizar, eu gostaria de dizer que a geração ansiosa, ela não nasceu ansiosa. Ela foi moldada para ficar desse jeito, tá? E eu acho que se ela foi moldada, ela pode ser remodelada. Eu sei que dá muito trabalho, é um trabalho árduo, é uma jornada grande, mas isso é possível, ela não nasceu assim. Então ela precisa ser remoldada de uma forma diferente. Então é a gente começar a devolver a essas crianças o silêncio, a presença física, os afetos verdadeiros, ali o toque, porque a tela não substitui a presença humana. Então eu acho que é aí que começa a solução e que a gente precisa construir junto. Eu vou deixar essa reflexão para vocês e vou deixar o Murilo continuar. Nós que somos espíritas sabemos que a vida não começou quando a gente nasceu e que também a vida não acaba quando a gente morre, né? A gente sabe dessa eternidade da vida. Então, se a gente olha por essa ótica espiritual da eternidade do espírito, a gente compreende que essa geração que chegou agora, eles são muito antigos, eles não estão nascendo agora. E essa geração Z e também a geração Alfa, eles são realmente mais sensíveis emocionalmente, e não é por acaso. É porque eles têm algo a nos ensinar nesse momento de transição, nesse momento de passagem. Grande parte deles não são só sensíveis, como também são inteligentes, criativos e têm uma grande aceitação com a tecnologia, né? Diferente da minha geração, que teve uma dificuldade em aceitação da tecnologia, ou a gente começou muito lentamente nisso. Eu comecei tão lentamente que fiz curso de datilografia. No Livro dos Espíritos, na pergunta 738, ele nos ensina que cada geração que vem para a Terra, ela vem com um objetivo específico e um propósito específico. No passado, os desafios eram enfrentar a guerra, era aprender com a fome, era sobreviver a grandes catástrofes. E hoje os desafios são muito mais sutis. Para essa geração que vem chegando agora, que nós estamos observando chegar, os desafios são em controlar a mente, controlar os impulsos, controlar o desejo, conseguir o equilíbrio emocional, conseguir um equilíbrio entre a vida profissional e a vida pessoal.
E eu vejo muito isso acontecer na empresa onde eu trabalho. Essa geração, ela vem disruptiva com relação à quantidade de horas de trabalho, se impondo a isso de que não, passou do meu horário, eu não vou ficar, obrigado, estou indo. Ou então, esses dias, quando algum me ligou e falou assim, estou no shopping, vou demorar para chegar. Então, o uso responsável do próprio desejo, da vontade e das emoções. Então, por isso que eles são mais sensíveis. Nós nunca tivemos tanto acesso à informação como nós temos agora. Mas também a gente nunca teve tanta dificuldade para encarar o silêncio. Principalmente o silêncio interior. A gente nunca teve acesso a tantas pessoas falando tantas coisas. O Fábio disse que o TikTok chegou em 2017, desde 2020 ele é o aplicativo mais baixado e mais usado no mundo. A maioria dos vídeos ali dura 30 segundos. A cada 30 segundos mudou a pessoa, mudou o tema, mudou a cor, mudou a música, mudou a dinâmica. E a gente vai acelerando. E pesquisas científicas dizem que o nosso cérebro precisa de no mínimo 1 hora sem tela para conseguir dormir em paz, para conseguir relaxar. Mas Jesus já nos alertava sobre isso em Lucas, no capítulo 17, versículo 21, onde Jesus disse: o reino de Deus está dentro de nós. Mas como ouvir o reino de Deus dentro de nós, se do lado de fora tem esse tumulto, essa falação, essa aceleração, esse tanto de assunto, esse tanto de dancinha, esse tanto de música se estapeando para ser a música do carnaval desse ano? Como é que nós vamos parar para ouvir o reino de Deus dentro de nós? Que hora eu descanso de tudo isso e volto para dentro de mim para eu me ouvir? O excesso de ruído externo causa um afastamento do mundo interno. E quando o ser humano afasta de si, ele perde o contato com a sua essência espiritual. Hoje, uma pessoa me mandou WhatsApp pedindo um conselho. E aí ela falou assim: posso gravar áudio ao invés de escrever o que eu estou precisando de ajuda? Eu falei: pode. E ela mandou o áudio. Quando eu coloquei o áudio para rodar, eu pensei, mas o áudio está acelerado, está no vezes 2. Eu olhei e não estava. Estava no vezes 1. E ela falava tão rapidamente, tão ofegante, que quando terminou o áudio eu perguntei para ela: você está correndo? Ela falou: não, estou em casa no sofá. No meio daquele tumulto emocional e daquela aceleração, e aquela aceleração que nos deixa em estado de alerta. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, bem-aventurados os aflitos. Lá ele nos lembra da força interna, que o pensamento é força interna que materializa do lado de fora tudo que sintonizamos do lado de dentro. Não é misticismo, é espiritismo, é conexão. O nosso pensamento nos conecta a energias e a espíritos que estão na mesma frequência. Se o meu pensamento é de que não vai dar certo, é de medo, é de escassez, é de preocupação, é de falta de dinheiro, que vai faltar dinheiro, que vai faltar dinheiro, que eu não vou conseguir e eu vou ser demitido, eu vou me conectando a este padrão vibratório. Eu vou atraindo para perto de mim não só quem também vibra nesta frequência, como espíritos que também estão nesta frequência. E aí a coisa para mim nunca dá certo e para os outros parece tão fácil. Uma mente ansiosa, uma mente agitada, torna-se vulnerável a influências espirituais.
Porque eu estou na faixa de quem está ansioso, de quem está preocupado, de quem está com medo, de quem não pode dormir porque está sempre em estado de alerta. Nós saímos da caverna. Nós ainda estamos no mesmo corpo que foi habitado pelo homem da caverna. Então nós ainda entramos em estado de alerta, de que é preciso fugir do perigo. E a aceleração da mente deixa o nosso corpo neste estado de correr, de não dormir, ou se dormir um sono muito leve para que qualquer barulho do inimigo me acorde e eu possa fugir a tempo. É sintonia. O que é que nós estamos consumindo? O que é que nós estamos pondo para dentro dos nossos pensamentos, principalmente na hora de dormir? Divaldo dizia que quem assiste o jornal na cama do quarto, desliga a TV e vai dormir, tem 90% de chances a mais de ter pesadelo do que não assistir o jornal. Porque entra na frequência das péssimas notícias que tem no jornal e o cérebro se mantém nessa frequência, nos levando para aqueles lugares daquelas notícias. E a gente que fica no TikTok até dormir de exaustão, o cérebro entra em exaustão e apaga, assistindo vídeo. O que nós estamos consumindo? O que nós estamos levando para dentro de nós? Qual é a sintonia que eu estou fazendo? Jesus nos ensinou a vigilância quando disse: orai e vigiai, para Mateus, o cobrador de impostos. Vigiar significa vigiar o que nós estamos consumindo. O que nós estamos vendo, o que nós estamos ouvindo, o que nós estamos acessando o dia todo e principalmente na hora de dormir. O que a gente está permitindo entrar no nosso coração e na nossa mente. Emmanuel, André Luiz, sempre nos disse isso nos livros. Da conexão que nós fazemos com aquilo que nós vemos e principalmente vemos repetidamente. A gente precisa sair da posição de vítima, de coitadinho, e assumir o controle central da nossa vida. Eu preciso me aproximar daquilo que eu quero ser. Não de dancinha no TikTok, se eu não quero ser um dançarino do TikTok. No que eu estou investindo o meu tempo? A família agora assume um papel central, principalmente com essas crianças e jovens. O lar não é mais apenas um espaço físico, mas um campo espiritual. Para a gente não criar essas crianças ansiosas que com 4 anos de idade estão roendo as unhas, como eu vi semana passada. O evangelho no lar não é um rito antigo. É uma proteção espiritual para todos que moram ali. E principalmente para a casa. O campo físico da casa mesmo. Estabelecer uma proteção em cima da casa. É uma ferramenta de harmonia. Quando a família se reúne para rezar, segundo Divaldo, todo o quarteirão é beneficiado, não só a casa. Porque essa luz irradia nas proximidades. Divaldo dizia que o evangelho no lar afasta até os ladrões da vida material. Não se trata de tirar o celular à força da mão da criança, do adulto, e entubar o evangelho na mão dele e obrigar a ler. Estamos falando de exemplo, como Jesus ensinava pelo exemplo. Jesus não ensinou ninguém pela força. Ninguém. Jesus ensinava pelo exemplo. Então, quando o pai reza, ele ensina a criança a confiar. Quando o pai troca o celular pelo livro, ele ensina a criança a desacelerar. Porque no livro não é possível colocar no vezes 2 e consumir ele na metade do tempo. Estamos falando do exemplo. Quando o adulto estabelece limite,
Não estamos falando para não usar o celular. Estamos falando de limite. Quando o adulto estabelece um limite com o amor, a criança aprende se sentindo segura. Não igual antigamente, que a criança aprendia no medo. Muitos de nós, eu tenho 40, muitos de nós, 40 mais, aprendeu no chinelo, no medo. Eu aprendi a tabuada no medo do chinelo. E hoje eu já não sei mais, eu esqueci, porque eu decorei. Eu não aprendi. Gente, quando eu via a tabuada, eu suava frio. Não é o exemplo, é o medo. E não convence. A gente decora, não aprende. Estamos falando em usar o exemplo. A tecnologia acelera a resolução de problemas, acelera a nossa vida, acelera a nossa mente. A espiritualidade equilibra. A tecnologia conecta telas. A espiritualidade reconecta as almas e os propósitos. O que a gente está falando aqui é que precisa dos dois. Até porque eu não dou conta mais de precisar ir numa lotérica pagar um boleto ou de resolver coisas sem WhatsApp. A gente não vai voltar. A lei é de progresso. Não vai acabar. Aliás, vai acelerar cada vez mais com a IA. E como é que nós vamos desacelerar? Buscando o equilíbrio na espiritualidade. Precisamos redescobrir o valor do tempo presente, o valor de estar no agora. Porque na sexta retrasada eu saí para jantar com a minha família, na mesa do lado tinha 5 pessoas, cada um no seu celular, ninguém conversava nada. Parecia um velório de corpo presente, o corpo estava ali, mas não tinha alma dentro daqueles corpos. As almas estavam consumidas, cada uma por sua tela. Nenhuma quantidade de like substitui o olho no olho. Nenhuma quantidade de visualização substitui um abraço. E nós estamos invertendo os valores. Nós estamos tão ansiosos pelo futuro, pelo que vem, pelo amanhã, pelo que está por vir, de quando a vida vai melhorar, de quando eu vou ganhar mais, de quando eu vou trocar de carro, que a gente não vive o momento presente. E é isso que nos dá a sensação de que os dias e os anos, os meses e os anos estão passando mais depressa. Na minha infância, a gente ia de bicicleta até o rio para fazer piquenique embaixo da mangueira. Aquilo consumia o domingo inteiro aí de volta. A gente ia para biquinha de bicicleta, tomar suco de manga e voltava. Levava o suco de manga, chegava lá quente. Ou quando não tinha nada para fazer, que a televisão só tinha Globo e na minha infância ainda era preto e branco, tão antigo que eu sou, a minha avó chamava a gente para pôr a cadeira na beira da rua, como ela dizia, para a gente ver o movimento. A vida passava lentamente, porque não tinha a aceleração das telas, onde tudo acontece no vezes 2. Não é que os dias estão passando mais depressa, os dias continuam tendo 24 horas, mas a aceleração das telas nos dá uma sensação de que já já é Natal de novo, porque a gente não tem tempo de viver o momento presente. Talvez essa geração esteja sofrendo justamente porque não estão tendo acesso ao que é essencial. De que além de avançar tecnologicamente, é preciso cuidar do espírito. É preciso prestar atenção um no outro. É preciso olho no olho. É preciso sentir pertencimento. E quando eu não sinto pertencimento em casa, na família, na igreja, eu preciso ser igual a quem está na internet para eu ser aceito por um grupo. Era assim também com a gente na escola, vocês lembram? Na minha época, se não tivesse, na minha época não existia tênis Nike, né? Era o M2000, olha só. Quem não tinha o tênis M2000 não pertencia ao grupinho que tinha um tênis M2000 e jogava basquete. Então eu comprei o tênis falso para pertencer, porque eu queria jogar basquete e participar daquele grupo.
Se eu não encontro pertencimento em casa, eu vou buscar em outros lugares. A geração moldada pela aceleração precisa ser remoldada pelo amor. E, gente, reaprender é muito mais difícil do que aprender. Então vai dar trabalho, mas tem conserto. O silêncio acalma, a presença acolhe e a espiritualidade equilibra. Eu já atendi pessoas que dizem que não suportam o silêncio. Olha o nível de aceleração que está essa mente. Essa mensagem que eu vou ler, ela é totalmente uma psicografia de um espírito trabalhador aqui da casa. Então ela não foi escrita nem por mim, nem pelo Fábio. Prestem atenção. Quando o espírito encontra sentido, a ansiedade perde a força. E quando a alma se sente cuidada, a mente aprende a descansar. Enquanto o meu espírito não encontra sentido no que eu estou fazendo, no que eu estou buscando, onde eu estou querendo pertencer que não me cabe, a ansiedade não vai perder a força. É preciso que eu encontre sentido naquilo que eu faça para que a ansiedade diminua. Enquanto a minha alma não se sentir cuidada, o meu cérebro não vai conseguir descansar. Aí, por mais que eu durma com Dramin, com diazepam, clonazepam, eu não descanso. Eu acordo mastigado, porque eu não encontrei pertencimento, eu não encontrei cuidado. No fundo, eu estou sem amor. E nem é só de amor externo, não, é de amor interno, é de autocuidado. É de silenciar a voz de fora para ouvir a minha voz e o que eu realmente quero. O que eu realmente gosto. Quantas pessoas eu atendo aqui na casa que não sabem o que quer. E reclame. Eu digo, e o que você quer? A pessoa chora e fala, não sei. Eu vim para você me dizer. E eu não digo. Porque é preciso silenciar a aceleração de fora. Porque o reino de Deus está dentro. É preciso ouvir a própria voz. É preciso se cuidar. É preciso se amar. Porque enquanto você não se sentir amado por você, você não vai desacelerar a mente. Olha para o espelho, e no começo vai parecer loucura. Olha para o espelho, olha dentro do seu olho e diz, eu te amo para você. No começo vai ser muito estranho, muito. Vai soar falso, esquisito. Aí você se abraça. E te leva para deitar e te cobre. Vai fazendo isso. Vai voltando no seu carinho para você. Obrigado, boa noite. Mestre Jesus, envolvidos nessa energia de serenidade, de equilíbrio e de paz, rogamos mais uma vez a sua proteção e misericórdia. Que possamos voltar aos nossos lares melhores do que chegamos aqui. Que possamos voltar para as nossas casas serenos, tranquilos e equilibrados. Que possamos compreender que o amor próprio cria o outro amor, é o cuidado necessário para o equilíbrio. Que é preciso saber o que se quer, é preciso saber do que gosta e do que não gosta. É preciso cuidar do espírito, é preciso trabalhar em prol ao bem de si próprio e do próximo.
para sentir a sensação de dever cumprido, para deitar e encontrar a paz. Que possamos sair daqui serenos, leves, confiantes, com o aprendizado de suas palavras. Vós sois deuses, e o reino de Deus está dentro de cada um de nós. Que possamos orar, mas também vigiar as nossas atitudes, para que não possamos, então, seguir destinos tão opostos. Pedir uma coisa na oração e fazer outra na atitude. Que possamos igualar os seus planos com os nossos. Que possamos compreender que toda vez que dói, é porque eu estou no caminho errado. E é preciso recalcular a rota, voltar para dentro de mim e encontrar um novo caminho. Mestre Jesus, esteja conosco hoje e sempre. Que assim seja. Frutificar as águas. Chamar os médios aqui para frente. Que os médiuns dispostos ao trabalho possam vir aqui para frente. E nesse ato de fé, de amor, de compaixão, de auxílio ao próximo, utilizar as nossas energias físicas para se conectarem às energias espirituais e assim promovermos um banho de luz sobre todos presentes nessa sala. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que agora todos que estiverem dispostos possam estender as mãos em rumo ao nosso filtro para fluidificarmos as águas desta casa espírita. E que também possamos nos ligar à caixa d'água de nossas casas. Cada um pense na caixa d'água de sua própria casa, para que todas as águas que bebermos aqui ou que utilizarmos nas nossas casas sejam fluidificadas. Que todas as águas que tomarmos nesta casa espírita possam estar banhada nesse fluido superior de Deus. Que toda a água que utilizarmos nas nossas casas para lavar roupa, para limpar a casa, para tomar banho, para lavar a louça, possa estar fluidificada e impregnada da serenidade, do amor, da paz e do equilíbrio. Que assim seja. Pessoal, boa noite. Alguns amigos aqui, né? Hoje nós recordamos com a evangelização infantil, também com a mocidade, convite aí seus filhos, né, para a mocidade, traga os menores para a evangelização infantil, né? Também gostaria de dizer que nós estamos precisando de voluntários para trabalhar na evangelização. Então, se você tem vontade, né, ser um evangelizador, uma evangelizadora, venha trabalhar conosco, né? Você vai dizer, mas eu não fiz curso, não tem problema não, fica lá com a evangelizadora, vai auxiliando, e quando você vê, você já vai ser formada, ou formado, né, nessa área. Então, não deixe passar a oportunidade, não, né, Valentina? Então, e também, então, já retornamos que já todos os atividades. No próximo sábado, agora, retornamos com a Manhã com Jesus,
né? E tem a evangelização também das crianças, tem o trabalho com os adultos, né? E tem a competição da sopa fraterna. Então, serviço é que não falta nessa casa. Vamos trabalhar. Jesus está nos chamando, né? Está pedindo para a gente acordar. Largar de preguiça. Puxa, paz. E está sendo realizado um curso de passos. Deixa eu dar esse recado. Dá esse recado. Nós estamos na quarta-feira agora, depois de amanhã, vai acontecer a terceira aula do curso de passe. Então, quem quer aprender a dar passe, quem quer virar passista na casa, quem quer só por curiosidade saber o que é esse passe, toda quarta-feira, 7h30 da noite. Só foram 2 aulas, dá tempo de entrar na turma ainda. Quarta, 7 da noite, espero vocês. Na próxima semana. Tem. Cancelaram a aula hoje, gente. Então, ficou para a quarta da semana que vem, então. Lá fora tem cachorro quente e aqui tem o livro do Tadeu. Quem não comprou ainda pode procurar o Tadeu e adquirir o livro. Murilo, falar em livros, né? Nós temos uma biblioteca bem organizadinha agora, né? E temos os livros à venda, livros como o livro dos médios, do Evangelho, livro dos Espíritos, Céu e Inferno, Gênesis, né? Os 5 livros, já teve aí do Doutor Espírita, nós temos à venda lá, se você quiser adquirir. E tem outros livros também reservados, que a gente trouxe da Federação, né? Também para venda. Então, dá uma passadinha lá na biblioteca, veja, às vezes você quer presentear alguém, é um ótimo presente, né? Uma ótima sugestão. Também, para quem ainda não sabe, essa casa oferece, né, a meditação guiada às segundas-feiras. Precisa ser agendado, porque nós temos somente 15 vagas por segunda-feira. Então, agenda comigo, com qualquer outro trabalhador da casa. E às terças, nós temos a fluidoterapia, que é um tratamento com fluidoterapia, também com agendamento, né? Pode agendar comigo, com qualquer outro trabalhador, é só passar para mim. Nós oferecemos esse trabalho. Temos as visitas aos doentes, aos automados, dia de quarta, dia de quinta-feira, na parte da tarde, né? Quem sentir essa vontade de participar da equipe, sejam bem-vindos, né? Tem mais cerveja também, nossa farmacinha, né? Estudo na terça. Os estudos, na terça-feira nós temos estudos do Evangelho e Livro dos Espíritos. Não, na terça da Gênesis e o Céu e o Inferno. E na quarta-feira é o estudo do Evangelho e do Livro dos Espíritos. Como que eu faço para participar? É só ir participar às 8 horas da noite. Né? Esses dias tem os estudos. O estudo da bola do passo, depois de terminar, o estudo da mediunidade. Isso. É isso? Isso aí, gente. Boa semana. Viu? Tudo de bom para vocês.